que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. 2 homens suspeitos de comprar joias roubadas foram presos no centro de São Paulo. Esse local era monitorado pela polícia. Um deles é apontado pela investigação como o maior receptador de joias do estado. Para a polícia, ele comprou e derreteu a réplica da taça da Copa do Mundo de 70. Essa taça em ouro maciço foi roubada da casa do ex-goleiro da seleção, Emerson Leão, no ano passado. Investigadores aguardaram disfarçados na porta de um prédio no centro de São Paulo para capturar o homem apontado como um dos maiores compradores de joias roubadas do país. Celso Cláudio Leite, conhecido como Celso Peruca, tem 70 anos e uma dezena de passagens pela polícia desde a década de 80. Pela vasta experiência, pelo tempo que ele está no crime, ele já conhece muito furtador e roubador, que inclusive já tem até ajuste prévio para que façam os crimes e imediatamente entregue a ele para dar a destinação final dessas joias. Ele e o sobrinho tiveram as prisões decretadas. A rua onde funcionava o escritório de Celso é conhecida pelo grande número de plaqueiros, homens que carregam anúncios de compra e venda de ouro pelo centro da capital paulista. Segundo as investigações, Celso Peruca costumava receber pessoas interessadas em repassar peças de ouro furtadas e roubadas em outros estados. O destino era quase sempre o mesmo. As joias eram derretidas e transformadas em barras de ouro. A polícia não tem dúvidas de que Celso Peruca esteja envolvido no roubo que aconteceu na casa do ex-treinador e ex-jogador da seleção brasileira, Emerson Leão, em novembro do ano passado. Os criminosos invadiram a residência nos Jardins, bairro de alto padrão em São Paulo. Levaram joias, pedras preciosas, relógios, a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970 e uma réplica de ouro maciço da taça Jules Rimet, que antigamente era dada à seleção campeã da Copa do Mundo. A miniatura tinha 10 centímetros de altura e foi presente do estado de São Paulo aos atletas que conquistaram o Trimundial no México. Só para se ter uma ideia, a taça igual que foi recebida pelo Rei Pelé foi leiloada por quase 2 milhões de reais em 2016. Durante a operação policial, relógios e anéis de ouro foram apreendidos, mas nem sinal da réplica da taça, que pode ter sido derretida. O motivo da prisão, da investigação, é descobrir o destino dessa taça e outros objetos que foram subtraídos junto com a taça. Uma perseguição entre traficantes levou pânico numa padaria no Rio de Janeiro. Os criminosos invadiram o local, houve disparos, mas ninguém foi atingido. As imagens das câmeras de segurança mostram um homem correndo. Um outro armado com um fuzil vem logo atrás dele. A perseguição continua dentro da padaria. O rapaz em fuga chega a derrubar uma bandeja e quase atinge uma cliente. Em seguida, o outro aponta o fuzil e atira. Um homem de camiseta azul tenta se proteger. Desesperada, essa mulher se joga no chão. Essa outra câmera registrou detalhes da perseguição na parte interna, onde somente funcionários têm acesso. O homem correndo já está do lado de dentro e consegue fugir pela porta de trás. Enquanto isso, o homem armado volta para a calçada. Ele decide ir embora em um carro de luxo com outros 2 suspeitos que davam cobertura. Um deles ainda faz um disparo. De acordo com a polícia, a confusão aconteceu entre traficantes que disputam a venda de drogas no Morro de São Carlos, no Estácio, na região central do Rio de Janeiro. Até agora, nenhum deles foi identificado ou preso. Veja agora outros destaques do dia. Em busca de cúmplices, polícia quebra o sigilo do menor que matou uma professora em São Paulo. Empresa de alimentos admite o uso de corante vencido e a Anvisa suspende a fabricação de alimentos. Na reportagem especial, a cidade onde as crianças sobrevivem do que garimpam do lixo. Os detalhes das regras apresentadas pelo governo federal para controlar as contas públicas. Ex-presidente Bolsonaro chega a Brasília e é recebido por apoiadores. Nos Estados Unidos, Donald Trump é indiciado e pode ser preso em caso sobre suposto suborno.
E o narrador Kleber Machado vai estar na transmissão das finais do Paulistão na Record TV. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. No Rio de Janeiro, uma operação policial foi organizada para prender foragidos de outros estados. 150 traficantes em ação nas comunidades cariocas teriam saído do Pará. Não existe forma mais assustadora do que acordar assim. Você fica com o coração na boca, é um desespero só. Essa foi a reação do crime organizado à chegada de policiais na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Os tiros pegou perto do portão e tal, acordei assustado que a gente ia descer para trabalhar com meu pai. A tropa de elite da PM, o BOP, entrou na comunidade com o carro blindado. No caminho, barricadas para impedir o acesso da polícia. Objetivo: capturar criminosos de outros estados que agora se escondem nas comunidades do Rio. Cid Clay Fernandes da Silva, conhecido como Cid ou Paizão, morreu durante o tiroteio. Segundo a polícia, ele tem condenação por tráfico de drogas. Um outro criminoso foi preso. Ele é foragido do Pará e tem um mandado em aberto por roubo. No confronto, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. O sentimento de ter um confronto do nada e você estar no meio da rua é complicado. A polícia ainda localizou fuzis escondidos em tonéis enterrados e apreendeu carros de luxo, um deles elétrico. Dentro da comunidade, foi encontrado até um ponto de abastecimento ligado, é claro, de forma clandestina. Em uma semana, a polícia realizou várias ações contra criminosos que vieram de outros estados. 14 suspeitos morreram nesses confrontos. As autoridades estimam que só do Pará chegaram ao Rio de Janeiro e estão escondidos nas comunidades pelo menos 150 traficantes. Situação que levou o governador a pedir apoio do ministro da Justiça. O trabalho de inteligência mostra que está tendo um aumento de uma mancha criminal, que está tendo gente de outros estados vindo, criminosos vindo. E quando a gente fala que a gente precisa de uma integração maior com o governo federal, é exatamente por causa disso. Se não agirmos, o Rio ficará ingovernável. O caminhão carregado com areia desce uma rua em Cotia, na Grande São Paulo. O motorista consegue desviar de 2 carros, mas nesta outra imagem é possível ver quando ele arrasta um outro veículo e invade uma casa. Um vídeo feito logo depois do acidente mostra o estrago que foi feito. Um muro foi atingido e veio abaixo. Ninguém ficou ferido. A nossa equipe flagrou a venda de alimentos sem o menor padrão de higiene nas ruas de Belém. Só este ano, quase 60 toneladas de alimentos irregulares já foram recolhidos no Pará. Nas ruas, alimentos vendidos sem as mínimas condições de higiene. Nesse flagrante, vísceras de bois comercializadas em um carrinho de madeira. Ao lado, um cachorro revira o lixo. Na garupa de uma moto, este homem transporta uma grande quantidade de carne. Perto dali, o vendedor de peixe coloca as mãos no dinheiro. Na barraca, sem proteção, o caminho está livre para moscas. Nesse outro ponto, a vendedora corta a carne e afasta os insetos de forma improvisada. Aqui, a venda de carne é feita perto de pombos. O vendedor oferece carne para o cachorro. O animal cheira e a mesma carne é colocada na mesa e é em seguida cortada. No ano passado, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará apreendeu 120 toneladas de alimentos comercializados ou transportados de forma irregular. Este ano, já foram recolhidas mais de 59 toneladas de alimentos. Esta semana, 1 tonelada de carne bovina foi apreendida em Castanhal, nordeste paraense. Boa parte era picanha. Como o produto não tinha procedência, tudo foi recolhido. Em fevereiro, quase 300 mil ovos de galinha e de codorna foram apreendidos na capital paraense. Existem bactérias que podem produzir toxina naquele alimento e ao ser ingerido ele pode causar, inclusive, o óbito daquela pessoa que está se alimentando. Para ter mais segurança, o consumidor deve observar se o alimento tem o selo de inspeção sanitária. Eu observo se o saco está bem fechado, tá? Eu observo a data de validade do alimento, que é muito importante.
Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Belém informou que a vigilância sanitária aumentou a fiscalização em feiras e mercados da cidade. A estudante de medicina da Universidade de São Paulo que desviou dinheiro da formatura virou ré pelo crime de estelionato. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Alicia Veiga, de 25 anos. A aluna admitiu ter desviado R$ 927 mil que seriam usados na festa de formatura da turma. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de praticar fraudes em casas de câmbio. Os alvos da operação atuam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Foram apreendidos celulares, computadores, máquinas de cartões e dinheiro. Em Porto Alegre, a polícia indiciou o torcedor do Internacional que invadiu o gramado com a filha no colo no fim de uma partida no domingo. O homem de 33 anos vai responder pelos crimes de invasão e lesão corporal por ter agredido os jogadores do Caxias e um jornalista. A partir de sábado entra em vigor o aumento no preço dos remédios. O reajuste pode passar de 5%. Muita gente já pensa em fazer um estoque ou cortar medicamentos da lista. Metade da aposentadoria da dona Terezinha fica na farmácia. Ela precisa de remédios para regular a pressão, para colesterol, diabetes, artrose e vitaminas. São 14 por dia. Total da despesa mensal, quase R$ 1.400. Tenho 2 aposentadorias de um salário mínimo, cada um. Vai todos nos remédios, né? A partir de 1º de abril, o preço dos medicamentos vai subir em média 5,6% pela estimativa do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. A alta preocupa quem precisa dos remédios, principalmente os de uso contínuo, imprescindíveis para a saúde do paciente. Este especialista dá algumas orientações de como fazer o remédio caber no orçamento. Se for um tratamento a curto prazo, vale conversar com o médico. Me recomendam um remédio que realmente eu vou gastar exatamente o que eu posso e, acima de tudo, a quantidade de remédios, ou seja, comprimidos, seja miligramas, ou seja, eu preciso saber exatamente qual a quantidade que esse médico está me recomendando. Se o uso de medicamentos é contínuo, pesquisar ajuda e muito. Dona Terezinha decidiu antecipar a compra do mês que vem. Eu ontem ainda fui comprar outra vez os remédios que são mais caros, porque a minha filha ela trabalha num laboratório e ela sempre me avisa, vai. Então eu fui comprar. Depois de semanas de espera, o Ministério da Fazenda anunciou hoje o plano para equilibrar as contas públicas do governo federal. Segundo especialistas, diminuir o déficit é fundamental para que os juros caiam e mais investimentos cheguem ao país. As propostas foram apresentadas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. O governo prevê ter mais despesas do que receitas agora, em 2023. Empatar essa conta em 2024 e passar a ter receitas maiores do que as despesas a partir de 2025. A partir de 2026, com a dívida estável, o Brasil teria mais indicações internacionais de investimentos. Segundo o texto, que precisa ser aprovado pelo Congresso, o crescimento máximo dos gastos públicos deve ser 70% de tudo o que o governo arrecada. Por exemplo, se a arrecadação crescer 100 bilhões de reais em um ano, o governo federal poderá ampliar os gastos no ano seguinte em até 70 bilhões de reais. Mas existem regras de segurança. Em anos de crise econômica com queda na arrecadação, as despesas do governo não podem subir mais do que 0,6%. Se houver crescimento acelerado e muita arrecadação, as despesas não poderão subir mais que 2,5%. É como acontece com qualquer família. Se falta dinheiro, gasta-se menos. Se sobra dinheiro, é possível gastar mais, mas guardando um pouco para o futuro. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim e não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias
que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado. A nova proposta fixa os mínimos constitucionais em 15% para a saúde e 18% para a educação. Esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. Nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas. O novo arcabouço fiscal deve ser entregue ao parlamento nos próximos dias. Deputados e senadores podem fazer modificações na proposta. A semana que vem será mais curta no Congresso por conta da Páscoa. Tempo que será aproveitado pela equipe econômica para costurar acordos em torno do texto. Quem também está de olho no novo plano para as contas do país é o Banco Central. Nesta semana, a instituição reconheceu que o pacote fiscal poderia ajudar na queda da taxa de juros. Quero dizer que a gente reconhece o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda, num projeto que é duro, num governo que tem bastante divisões, e acho que denota claramente uma preocupação com a trajetória da dívida. E esse projeto da nova meta fiscal agradou ao mercado financeiro. O índice Bovespa fechou o dia com alta de quase 2%. Depois da divulgação do chamado arcabouço fiscal, a bolsa subiu 1,89%. Já o dólar caiu 0,73%. A moeda americana está cotada a R$ 5,09. O impasse em torno das comissões mistas do Congresso ainda trava a votação das medidas provisórias do governo Lula. Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs uma fórmula em que as comissões que analisam as MPs teriam mais deputados que senadores. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a ideia. Vamos ver o que ele disse. Nenhum líder apoiou essa ideia, então não é possível de nossa parte concordar com essa ideia de uma alteração do regimento que estabelece o mesmo número de senadores e deputados nas comissões mistas, à exceção da comissão mista de orçamento. Essa é a previsão regimental, essa me parece a inteligência do equilíbrio do bicameralismo, que é a força igual de Câmara e Senado para debater temas nacionais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não comentou a declaração de Rodrigo Pacheco. Disse apenas que há soluções em negociação e que vai aguardar uma proposta do Senado. Um adolescente brasileiro foi morto com golpes de faca numa estação do metrô em Toronto, no Canadá. O suspeito do crime foi preso. A família, que é de São Paulo, se mudou para o Canadá em 2000 justamente para fugir da violência. Gabriel Magalhães, de 16 anos, foi atacado por um homem dentro da estação, aparentemente sem motivo. De acordo com a polícia, o jovem estava sentado num banco quando o suspeito se aproximou e deu um golpe com uma faca. Jordan O'Brien Tobin, de 22 anos, que não tem endereço fixo, foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. No ano passado, houve 1.068 ataques violentos contra passageiros do transporte público da cidade, um aumento de 46% em relação ao ano de 2021. Veja a seguir, ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, antecipa a aposentadoria. Bolsonaro chega ao Brasil depois de 3 meses. Pesquisa da USP revela a escalada de ataques a escolas pelo Brasil de 2022 para cá. Foram 10 casos em 13 meses. Na série especial Denúncia, crianças trabalham em lixões para escapar da fome no interior do Maranhão. O ex-presidente Bolsonaro chegou ao Brasil depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. O ex-presidente voltou ao país num voo comercial. Foram pouco mais de 7 horas de voo de Orlando, nos Estados Unidos, até Brasília. Apoiadores aguardavam no saguão do aeroporto, mas por determinação da Polícia Federal, o ex-presidente teve de sair por outro local. Bolsonaro seguiu então para a sede do partido dele, o PL, onde mais apoiadores esperavam pela volta do ex-presidente. Ele se aproximou e acenou.
Já dentro da sede do partido, Jair Bolsonaro foi recebido com festa por aliados políticos. E agradeceu pela recepção. Fico muito feliz por poder retornar, ficando 3 meses fora do Brasil, vindo para cá revigorado, juntando com os colegas outros, para que nós possamos realmente direcionar o nosso país para aquilo que nós entendemos que é o seu destino: paz, prosperidade, ordem e progresso. O ex-presidente elogiou o trabalho de parlamentares de oposição ao governo Lula. Mostrando, né, para esse pessoal que por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer no futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos, que tem aqui vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. E hoje em dia a bola está com vocês. Brasil! Tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil para um porto seguro. Na volta ao Brasil, o ex-presidente tem direito a 8 assessores e 2 carros oficiais. Jair Bolsonaro chegou a reclamar que os veículos blindados que tinham sido cedidos foram retirados pela Casa Civil do atual governo. Pela lei, não há determinação que obrigue os carros a serem blindados, mas também não há nada que impeça a concessão. A intenção do ex-presidente é voltar a percorrer o Brasil. A primeira viagem deve ocorrer daqui a um mês. O destino ainda não está definido, mas o ex-ministro Gilson Machado convidou Bolsonaro a viajar de moto por Pernambuco. Na próxima quarta-feira, Jair Bolsonaro vai depor a Polícia Federal no inquérito que investiga os presentes recebidos da Arábia Saudita. O presidente Lula fez a primeira aparição pública desde que foi diagnosticado com broncopneumonia. Lula assinou um decreto para estimular o futebol feminino, de olho na chance do Brasil em sediar a Copa do Mundo em 2027. A Taça da Copa, que acontece entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia, faz um tour pelos 32 países participantes e desembarcou em Brasília. Durante o evento, Lula assinou um decreto de incentivo ao futebol feminino no país. O texto prevê, entre outras medidas, o combate à discriminação e o incentivo para que cargos de gestão, arbitragem e diretorias sejam ocupados por mulheres. O decreto determina que, em 120 dias, o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e também um plano de ações até 2025. A cerimônia no Palácio da Alvorada contou ainda com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, de representantes da FIFA e da ministra do Esporte, Ana Moser. O presidente Lula disse estar à disposição da CBF para trazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino ao país em 2027. O evento nunca foi realizado no Brasil. O presidente lembrou que houve um grande investimento em 2014 para o Mundial Masculino. Por isso, o país já tem estádios para sediar a competição. Será um evento extraordinário, será um evento motivador, da construção, de uma consciência política junto ao povo brasileiro, para que entenda a participação da mulher efetivamente em todos os cantos que ela puder participar, onde ela quiser, do jeito que ela quiser. Lula apareceu em público pela primeira vez desde que foi diagnosticado com broncopneumonia, há quase uma semana, doença que adiou a viagem do presidente à China. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, anunciou que vai se aposentar no dia 11 de abril, antes da data limite, que seria em maio. O Clébio Cavagnoli tem os detalhes ao vivo. Oi, Clébio, boa noite para você. Boa noite, Janine, Fara. O ministro Ricardo Lewandowski explicou agora há pouco para jornalistas aqui no Supremo que vai deixar o cargo antes do previsto por compromissos pessoais e acadêmicos. Hoje foi a última sessão plenária dele aqui no STF. Lewandowski completa 75 anos em 11 de maio, quando atinge a idade limite para deixar o tribunal. A aposentadoria voluntária antes do dia do aniversário permite que os ministros mantenham salário integral e paridade quando houver reajuste para os ministros da ativa.
Indicado pelo presidente Lula em 2006, Lewandowski tenta influenciar na escolha de seu substituto. Para ele, o mais indicado seria o jurista Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral da presidência do STF. O favorito, no entanto, é o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato. O presidente deve fazer a indicação nos próximos dias. Janine, Fara. Obrigada, Clébio. A gente vai agora até os Estados Unidos falar com o correspondente Vandrei Pereira, porque um júri de Nova York decidiu indiciar o ex-presidente Donald Trump. Oi, Vandrei. Boa noite aí para você. Bom dia, na verdade, né? Oi, Janine. Boa noite. Muito boa noite a todos. Trump, que mora aqui na Flórida, acaba de publicar um texto na internet em que se diz vítima de perseguição política e de interferência eleitoral, já que ele pretende concorrer nas eleições presidenciais do ano que vem. Donald Trump deve ser o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais. Os detalhes só vão ser conhecidos nos próximos dias, mas as acusações têm relação com pagamentos feitos por um advogado do ex-presidente a uma atriz de filme adulto para que ela ocultasse uma suposta relação sexual com Trump. Os repasses para o advogado foram feitos para o advogado da conta de Trump, em seguida do advogado para a conta da atriz durante a campanha presidencial de 2016. Bem, se o rito do processo for seguido conforme as regras do estado de Nova York, há uma chance concreta de Donald Trump ser preso nos próximos dias. Bem, ele sempre negou o envolvimento com a atriz e também nega que os pagamentos feitos para o advogado tenham sido para comprar o silêncio da mulher. Fara e Janine. Obrigada, Vandrei. A gente vê aí um cenário de dia, de tarde, mas na verdade já é de noite. Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. A Anvisa suspendeu a fabricação e a venda dos alimentos da marca Fugini. Durante uma inspeção na fábrica da empresa, no interior de São Paulo, foram encontradas falhas graves, como falta de higiene e uso de matéria-prima vencida. A inspeção foi realizada na fábrica da Fugini, no município de Monte Alto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz ter encontrado falhas relacionadas à higiene, controle de qualidade e controle de pragas. Os produtos que estão em estoque na empresa não podem ser distribuídos. Isso levou, então, à proibição desses produtos, né, e a retenção desses produtos no estoque da empresa. Eles não podem mais ser comercializados pela empresa. Também foi constatado que a empresa usou um corante vencido na fabricação de maionese. A Anvisa recomenda que comerciantes e consumidores que tiverem lotes do produto entrem em contato com a Fugini, que deve recolher os sachês. A fábrica não foi interditada, mas precisará passar por adequações para voltar a funcionar. A empresa admite que o produto para produzir a maionese estava fora do prazo de validade, mas afirma que o percentual na fórmula é pequeno e que houve um erro operacional. Esta não foi a primeira vez que a Fugini esteve envolvida em denúncias de falta de higiene. Houve casos no Rio Grande do Sul. Elisa preparava o jantar quando foi pega de surpresa. Quando eu abri, eu me deparei com, parece um peixe, sabe? Um peixe mofado dentro da massa tomate. E aí eu fiquei com nojo e na hora não... Olhei assim, eu disse, nossa, o que é isso? É um rato? É um peixe? A dona de casa está entre as pessoas que compraram o molho da marca e se depararam com um corpo estranho dentro da embalagem. Consumidores chegaram a registrar queixa na polícia e o conteúdo foi encaminhado para análise. Se tratava de hifas, né, que são partes de fungos, mas esses fungos não causariam risco para o consumidor, né, não eram perigosos para a saúde do consumidor. E, na verdade, se tratava de uma falha nas boas práticas, né, porque o produto não estava vedado, a embalagem não estava vedado. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra do sigilo do celular do adolescente que matou uma professora numa escola estadual no começo da semana. O jovem participava de comunidades na internet que incentivam ações violentas. Segundo um levantamento da Universidade de São Paulo, os responsáveis por mais da metade dos ataques a escolas nos últimos 20 anos deram sinais nas redes sociais do que planejavam fazer. A Polícia Civil agora tem autorização judicial
para analisar o celular e um HD externo do adolescente que matou a professora Elizabeth Tenreiro e feriu outras 4 pessoas na zona oeste de São Paulo. Hoje, uma das educadoras atacadas prestou depoimento. O estudante frequentava uma comunidade online que exaltava atentados terroristas, massacres, atiradores em massa e violência extrema, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo. Desde 2016, eles monitoram publicações sobre crimes e notícias falsas em 4 plataformas de redes sociais. Para o coordenador do grupo, um programa nacional precisa ser implantado com urgência para combater o que ele chama de epidemia de ataques. Quem tem que monitorar isso, acho eu, é a Polícia Federal, porque ela consegue, ela tem competência. E eles precisam designar um conjunto lá de agentes para fazer esse monitoramento e intervir antes de acontecer. Nesse monitoramento da USP, chama a atenção que nos últimos 13 meses aconteceram 10 ataques em escolas pelo Brasil, quase um caso por mês de março do ano passado para cá. Entre eles, o que aconteceu nessa escola estadual aqui em São Paulo. Os pesquisadores descobriram que já monitoravam a comunidade online em que o estudante agressor participava, mas não sabiam a identidade verdadeira dele, nem sua localização. As pessoas elas usam pseudônimos nas mídias sociais, né? Então você vê lá um nome fantasia com um número, né? Você não sabe qual é o nome desse menino, você não sabe a idade dele. Em 14 dos 22 ataques a escolas que aconteceram desde 2002, os responsáveis deram sinais do que iriam fazer na internet. Apesar de as redes sociais possuírem regras de conduta e monitorarem as publicações, a presidente da Associação Brasileira de Internet admite que manobras nos conteúdos para enganar as empresas dificultam o controle. Pessoas que queiram cometer crimes, elas podem criar uma codificação própria, né, que não necessariamente fique visível tanto para monitoramento quanto para o público em geral. O Supremo Tribunal Federal realiza audiências públicas sobre as regras do Marco Civil, que regulamenta o uso da internet. Nesta semana foram discutidas a responsabilização das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários e a possibilidade de remoção sem necessidade de ordem judicial. O monitoramento tem que ser rigoroso de tudo que não é o uso principal e primordial e a finalidade da internet. Se a internet se torna um ambiente de muito crime, ou que aconteçam essas coisas, quem que vai querer usar a internet? Em Belém, um aluno do ensino médio foi atacado por um colega com uma faca na sala de aula. Segundo testemunhas, houve uma briga entre os alunos que estão no primeiro ano do ensino médio. Um deles levou golpes de faca. Uma ambulância foi chamada e o aluno socorrido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O agressor, de 17 anos, foi apreendido pela polícia. Além da faca, ele tinha uma machadinha e um estilete. Um jornalista americano foi preso na Rússia acusado de espionagem. O caso aumenta a tensão entre os governos de Vladimir Putin e Joe Biden. Imagens mostram o que parece ser o jornalista saindo do prédio de um tribunal em Moscou. Evan Gershkovich teria sido ouvido em uma audiência rápida, sem direito a advogado, depois de ser detido, acusado de espionagem. Gershkovich é cidadão americano, tem 31 anos e mora na Rússia desde janeiro do ano passado. Ele trabalha para o The Wall Street Journal, um dos principais jornais especializados em economia do mundo. Em um comunicado, o Serviço Federal de Segurança do país disse que Gershkovich é suspeito de espionar para o governo americano. Ele estaria coletando informações secretas de uma das empresas do complexo militar russo. Já o porta-voz do presidente Vladimir Putin disse que o jornalista foi pego em flagrante. A detenção dele ocorreu em Ekaterimburgo, cidade a quase 1.500 quilômetros de Moscou. O jornal nega qualquer tentativa de espionagem do funcionário. A detenção do jornalista só faz aumentar a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. O governo americano tem feito alertas frequentes para o risco de prisões arbitrárias de seus cidadãos em território russo. Sobre o correspondente do Wall Street Journal, o secretário de Estado americano, Antony Blinken,
escreveu que os Estados Unidos condenam, nos termos mais fortes possíveis, as contínuas tentativas do Kremlin de intimidar, reprimir e punir jornalistas. E o México abriu investigação por homicídio contra 8 policiais depois do incêndio que matou 39 pessoas em um centro de detenção de imigrantes na fronteira com os Estados Unidos. A justiça vai analisar se os guardas foram negligentes e não agiram corretamente para evitar uma tragédia. O fogo começou depois que imigrantes queimaram colchões durante um protesto. Segundo a promotoria, eles teriam usado fios elétricos das câmeras de segurança para começar o incêndio. Nas imagens, é possível ver os guardas caminhando enquanto a fumaça se espalha pelo local fechado. Todas as vítimas eram homens. Na ala feminina, as pessoas foram retiradas em segurança. Os policiais não se manifestaram até o momento. A seguir, 9 pessoas morrem num acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Kleber Machado será a voz da Record TV na transmissão das finais do Campeonato Paulista. E na série especial, no interior do Maranhão, o lixo vira sustento para famílias inteiras. Agora o futebol. Daqui a 3 dias tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista que você vai ver ao vivo aqui na Record TV. E a Milena Ciribelli já está aqui com a gente. Oi, Milena, boa noite para você. E temos um reforço de peso nessa grande decisão, não? Sim, Janine, um reforço na equipe da Record. Boa noite para você, Fara, boa noite a todos. Pois é, trabalhamos juntos, né? E eu posso dizer que ele está bem animado. É o Kleber Machado, que será a voz das finais do Paulistão na Record TV. Numa decisão de Campeonato Paulista, é preciso ter experiência. E isso, Kleber Machado tem de sobra. São mais de 40 anos de uma carreira bem-sucedida. Kleber vai narrar os 2 jogos das finais, neste domingo e no próximo dia 9. Um craque da narração estreando na final, Kleber, que expectativa é essa? Gostei do craque, obrigado. Na hora que surgiu a oportunidade de fazer esses 2 jogos, eu brinquei quando perguntei, falei assim, poxa, se você perguntar para mim, quantas finais de campeonatos paulistas você já fez? Puxa, fiz algumas, mas não sei quando. Mas a próxima eu sei que eu vou fazer. Com a narração de Kleber Machado, a Record TV transmite para todo o Brasil o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Água Santa e Palmeiras, neste domingo, a partir das 3h30 da tarde. Levando em conta até o ineditismo da final, a ascensão do Água Santa, que seria absolutamente histórico, já é chegar na decisão, o Palmeiras conseguindo um bicampeonato eventualmente, aí a gente fica esperando uma grande final, um grande jogo, né? Vai ser bonito, sucesso para você, amigo. Bom, o primeiro jogo da final do Paulistão será disputado na Arena Barueri. A procura por ingressos foi tão grande que travou o sistema de vendas pela internet. O jeito foi recorrer ao modo antigo. Mandante da primeira partida e responsável pela comercialização dos ingressos, o Água Santa precisou abrir a bilheteria do estádio em Diadema e vender ingressos de papel. No local do jogo, a Arena Barueri, também houve venda de ingressos físicos. A diretoria do Água Santa informou que vai procurar uma nova empresa para realizar a venda online. Dos 31 mil ingressos que foram colocados à venda, 22 mil são para os palmeirenses e 9 mil para os torcedores do Água Santa. Bom, eu fico por aqui. Todos os detalhes da grande final do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Janine, Fara. Obrigada, Milena. Boa noite. 9 pessoas morreram na colisão de 2 helicópteros militares no Kentucky, Estados Unidos. O acidente aconteceu durante um treinamento noturno do exército americano. Parte do chão de um templo hindu cedeu e deixou ao menos 13 mortos na Índia. O piso cobria um poço usado em rituais religiosos. 25 pessoas estavam no local no momento da queda. Autoridades do Malawi estimam que 1.200 pessoas tenham morrido na passagem do ciclone Fred há 2 semanas. 676 mortes já foram confirmadas. O Malawi é um dos países mais pobres da África. Cerca de 500 pessoas estão desaparecidas.
Um incêndio numa balsa deixou 31 mortos, entre eles um bebê de 6 meses nas Filipinas. 250 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo. Agora a previsão do tempo. Voltou a chover na região sul do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite para você. Essa chuva vai continuar? Continua assim, Janine. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos. A chuva ameniza a seca, mas vira preocupação pela intensidade dos temporais, principalmente amanhã. Um forte ciclone e uma frente fria no sul avançam durante a sexta-feira. Tem alertas até domingo. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, ressaca com ondas de até 3 metros. As rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora no litoral. No interior dos estados, tempestades com granizo. Entre o norte e o nordeste, alagamentos e deslizamentos. Já entre o norte de Minas e o interior do nordeste, a umidade relativa do ar cai bastante nas horas mais quentes do dia. Em Curitiba e em São Luís, máxima de 29 graus. Em Vitória, faz até 34. Em Brasília, em João Pessoa e em Manaus, 30. Atenção nos próximos dias. Em Porto Alegre, a ventania aumenta na sexta-feira à tarde e há risco de transtornos. Antes da chuva, máxima de 31 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os temporais apertam no sábado à noite. Nesta sexta, chuvas isoladas e máximas de 31 e de 35 graus. Em Rio Branco, sexta chuvosa com 32 graus e risco de deslizamentos. Vamos ao Tempo Delivery. A Lucivânia quer saber se a previsão indica chuva para os próximos dias em Porto Franco, no Maranhão, Lidiane. Opa, vamos lá, Fara. Lucivânia, seguinte, sim, viu? A chuva alivia um pouco no fim de semana, mas o risco de transtornos continua até a metade de abril. Nesta sexta, máxima de 29 graus. No fim de semana, 32 e até 31. Mande seu pedido também pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Janine, Fara. Obrigada, Lid. Boa noite para você. Boa noite, Lid. O Jornal da Record viajou até Pinheiro, na Baixada Maranhense, para mostrar como o poder público se ausenta em proteger o futuro de crianças em um cenário de miséria. Na reportagem especial de hoje, nossos repórteres mostram como vivem meninos e meninas em meio a um lixão no município que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Comecei com 9 anos de idade. Começou muito novo, né? O que você sentiria se os seus filhos tivessem que vir também para trabalhar no lixão? Eu ia me sentir derrotado. O que você faz lá junto com a mãe? Eu gosto de juntar plástico, material, ajudar ela a juntar comida para porco. E você vai sempre com a mãe lá também, no lixão? E como que é lá? Legal. Você acha legal? O que você faz lá de legal? É bom de catar as coisas, juntar plástico, juntar ração e achar brinquedo. O que você gosta de fazer junto com a mamãe? Trabalhar. Trabalhar com ela. Eles me ajudam. Eles me ajudam a juntar as coisas. É assim, a nossa vida é assim. Eu trago meu filho pra cá porque não tem outro meio, entendeu? A Cíntia é só uma das mães do lixão de Pinheiro, no interior do Maranhão. A cidade fica na Baixada Maranhense, que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Na capital, São Luís, é preciso pegar uma balsa e depois percorrer longas estradas em trechos isolados do estado. O município tem mais de 80 mil habitantes. A maioria trabalha na prestação de serviços ou na agricultura. De acordo com o IBGE, mais de 93% dos moradores não têm emprego formal. Como falta emprego na cidade, o número de catadores aqui no lixão de Pinheiro é bem alto.
A estimativa é que sejam pelo menos 200, gente inclusive com curso superior. Tem quem trabalhe aqui temporariamente até que as coisas melhorem, mas a maioria mesmo repete a história da família. São avós, pais, filhos e netos nascidos e criados aqui. Aqui tem enfermeira, aqui tem professora, aqui todo mundo trabalha no catador. A maioria começa desde novinho já, né? Desde criança, desde pequenininho. Tem criança que gosta de estar aqui para estar levando brinquedinho velho. É a criancinha pobre que nunca teve nada. Eu também nunca tive minha adolescência. Se eu acho uma boneca aqui, eu levo para casa, eu lavo, vou zelar da bonequinha. Adultos que nunca tiveram a chance de ser crianças. Meninos e meninas com rotinas impróprias para a idade. Você tem quantos anos, você falou? 13. 13? E você vem aqui fazer o quê? Tá no mundo. E você vem todos os dias? Todo sábado e domingo. Eles terminam trazendo as crianças para cá porque as crianças elas não podem ficar em casa porque correm até risco. Risco de alguém entrar lá, de algum crime sexual. Então, assim, o mais importante é ter uma creche aqui na região para que os pais deixem essas crianças nessa creche. E isso é responsabilidade do Poder Público Municipal, a Prefeitura de Pinheiro. A construção de uma creche no bairro onde fica o lixão e mora a maioria dos catadores é uma promessa antiga que nunca saiu do papel. Para poder os pais não trabalhar, porque daqui que nós temos nosso pão. E aí aqui no lixão dá para conseguir quanto, assim, mais ou menos? 400, 300. No mês? É. E é suficiente para conseguir arcar com as contas de casa dos meninos? Não é. Qual que é o seu maior sonho? Eu estudo, meu filho, para se formar para ter um futuro melhor. Estudar aqui é um desafio. A escola mais próxima fica a mais de 5 quilômetros. A prefeitura diz que disponibiliza um transporte e que os pais resistem em encaminhar os filhos, alegando ainda ser distante. Mas para o Ministério Público Federal, o problema é outro. O MPF investigou contratos municipais que somam mais de 11 milhões de reais e apontou indícios de desvio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os recursos, segundo os promotores, são principalmente do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A denúncia apresenta o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, como chefe do esquema de corrupção entre 2017 e 2021. Ele e o irmão teriam criado empresas de fachada que eram beneficiadas por contratos do município. Em dezembro, Luciano, o irmão Lúcio Soares e mais 5 pessoas viraram réus. As mães do lixão denunciam outra irregularidade. Desde que a Associação dos Catadores foi criada, com a ajuda da Defensoria Pública, a Prefeitura se comprometeu a oferecer um auxílio mensal para as famílias que trabalham no lugar. Seria uma forma de garantir que as crianças fiquem longe daqui. O benefício está no portal da transparência do município, mas os catadores dizem que não recebem o dinheiro. De vez em quando eles dão uma cesta básica, aí o prefeito prometeu ainda para a gente dar mais 100 reais. 3 anos sem dar. Uma cesta básica, 100 reais para cada pessoa, parece que são 80 pessoas, né? É. A Prefeitura de Pinheiro afirmou em nota que não conseguiu concretizar o pagamento por falhas com o banco e promete pagar em breve. Nós recebemos a informação que a Prefeitura teve conhecimento da nossa presença na cidade, inclusive um funcionário do município esteve no hotel onde a gente está hospedado para saber sobre o que a gente estava gravando. Nós não contamos, é claro, mas os catadores nos disseram que a Prefeitura marcou uma reunião de última hora com as mulheres do lixão para dizer para elas não levarem os filhos durante esses dias de gravações, inclusive usando o nome do Conselho Tutelar com ameaças de que elas poderiam perder a guarda das crianças. Lá no Sindicato do Trabalhador. Aí eles disseram que era para não vir criança, porque eles sabiam que não ia ter uma
uma filmagem aqui, eles não queriam criança aqui. De ontem para cá só veio 2 crianças. Mas normalmente não é assim? Não é assim. Geralmente é muita criança. E aí, quando você traz, eu imagino que você fique com o coração muito na mão, né? Trabalhando. Porque uma mais velha se cortou bem no chacinho, aqui. Quantos anos? 12. Meu coração fica triste porque aqui não é lugar de criança, né? Mas não tem outro jeito, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A Prefeitura de Pinheiro também afirmou na nota enviada à nossa reportagem que há fiscalizações periódicas no lixão quando recebe alerta da presença de crianças no local e que realiza ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Sobre a investigação do Ministério Público Federal, a Prefeitura diz que Luciano Genésio sempre disponibilizou informações necessárias aos órgãos de controle para comprovar a improcedência da denúncia. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Agora com a novela Jesus e logo depois tem Vidas em Jogo. Eu espero vocês ainda hoje no Repórter Record Investigação. Excelente noite. Boa noite para você.